A Guaraná Antártica humilhou a Coca-Cola nessa propaganda. As marcas rivais da Coca-Cola estão sempre atrás de alfinetá-la porque ela é uma das maiores marcas do país, e isso gera muitos comentários. E sabendo disso porque conhece o link do comentário, o Guaraná fez a seguinte propaganda bem direta para a rival. Nela, um repórter entra na fazenda do Guaraná e mostra sua enorme plantação, a maior de Guaraná do país. Logo depois, ele deixa um questionamento a quem assiste. Pede a Coca-Cola para mostrar para você a árvore da Coca. Teve algum problema de um cliente que vocês pensaram, preciso resolver isso agora? Acho que um bom exemplo disso é o chamada verificada. Tem acontecido muito o golpe da falsa central, não sei se você conhece, que é fraudadores ligando-se e passando pelo Nubank. E mais do que informar os clientes que isso acontece, a gente precisava fazer alguma coisa do nosso lado. Hoje, quando o Nubank te liga, você pode abrir o app e ver que tem uma chamada em andamento. Ou seja, se não tiver nada ali no app falando que o Nubank está te ligando, significa que não é o Nubank, provavelmente é uma fraude, então você só desligaria. A inovação acontece porque estamos sempre ouvindo o cliente e pensando o que pode ser melhor. Não nos acomodamos com o que já foi feito, estamos sempre pensando como melhorar a experiência dos clientes, incluir novos produtos, novos serviços e oferecer uma melhor experiência. Quase tudo pronto, só tá faltando nossa celebridade. Você quis dizer faltava, né? Cheguei! Com licença. Agora sim, hein? O pagode começa com um brinde. Itaipava Premium, a sede de pagode pede, a cerveja oficial da tardezinha. Beba com sabedoria. Skol, há 60 anos descendo redondo. Beba com moderação. Com o PicPay, a experiência é outra. Você tem uma conta completa e ainda pode gerenciar todos os seus bancos em um único lugar. Ah, e seus boletos ficam organizados e você não esquece de pagar. E quando sai dos seus endereços seguros, deixa seus saldos e transações protegidos. Você ainda tem o cartão Black com maior cashback entre os Blacks. É ou não é outra experiência? PicPay, sua vida com mais Pique. Olá, olá a todos os ouvintes da Teresina FM, TV Procampus e Rádio Web Procampus. Sou a professora Roberta Cabral e mais um programa Enem Sem Medo. E hoje, gente, estamos aqui com o professor Marcos Arcoverde, que nós vamos falar muito sobre biologia. Hoje o nosso bate-papo aqui no Enem Sem Medo é sobre biologia. Mas antes da gente começar, né, esse programa maravilhoso que toda terça-feira está aí com você em apenas 32 dias para o Enem, gente, só faltam 32 dias. Hoje o MEC divulgou o resultado
do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2015, por escola, nessa terça-feira, dia 4. Essas notas ajudam a saber como é o desempenho dos alunos de cada escola e, assim, avaliar também o ensino oferecido por ela. O Enem é composto de uma redação e de 180 perguntas com alternativas. Essas cobram conteúdos em 4 áreas do conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E é com imenso prazer, gente, que o Procampus comemora, né, estar entre as 100 melhores escolas do país. Este resultado foi publicado hoje pelo site UOL Educação, que levou em conta a nota do Enem 2015 com o IPE acima de 80%, gente. O que é o IPE? É o Índice de Permanência Escolar. Significa dizer que são os alunos que estão no ensino médio, né? Todo o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Então, esse é um resultado bem fiel de como é que as instituições realmente prepararam os seus alunos. E é com imenso prazer que nós estamos entre as 100 melhores na redação. E é com muita satisfação que nós, do Colégio Procampus, toda a equipe de professores, né, estamos muito felizes. A nossa nota foi 811. Então, assim, a nossa equipe está de parabéns. Parabéns todos os professores. A nossa equipe de mestres maravilhosos. Inclusive aqui o professor Marcos recebendo aqui, né, o nosso grande agradecimento do colégio, do Grupo Educacional Procampus, que é um grupo sério, que está no mercado há muitos anos, trabalhando com competência. Então, estamos muito felizes e, logicamente, estamos aqui dividindo com vocês a nossa alegria, né? Está entre as 100 melhores escolas do Brasil e 5ª melhor do Piauí. Gente, é muita felicidade. Estamos hoje muito, muito, muito felizes. Então, vamos começar hoje falando um pouco de biologia no Enem. Então, gente, o que mais cai no Enem em relação a essa disciplina maravilhosa? Então, ecologia, tem muitas questões de ecologia, né? Estou vendo aqui que chega a 35%. Genética, e aí o Marcos estava me explicando, principalmente em relação ao assunto biotecnologia. Cai muito, né, esse assunto no Enem. Né? Fisiologia. E você pode deixar a sua pergunta, o seu oi, pedir o beijo, né, através do nosso WhatsApp. 98876-7055. 98876-7055. Vamos ler sua mensagem, mas não esquece de deixar o teu nome. Roberta, mas como é que eu faço para ter esse material? Então, você vai no nosso site, procampus.com.br, você clica no banner da rádio e já vai estar lá o material que você pode, né, imprimir e participar da aula. Mas você também pode conferir a resolução dessas questões no nosso canal do YouTube, na TV Procampus. Professor Marcos, boa noite. Boa noite, é um prazer, como sempre. Tudo que eu li aqui em relação às questões que mais caem no Enem, tá tudo ok, professor? Tá nesse parâmetro aí, sim, né? Mas a gente sempre tem que pensar que não vão repetir totalmente, né? Tem áreas que foram abordadas e nós temos também que dar um olhar às outras áreas, né? Porque o Enem tenta também diversificar. Mas esse é o mapa do caminho, né? A ser seguido. Geralmente isso hoje eu ficaria mais em ecologia e biotecnologia, porque se a biologia hoje não entra na sua vida, então ela não serve para nada. Então hoje o Enem está vendo isso. O que é que eu posso aplicar na vida do meu aluno para a vida futura dele? Então está no caminho certo isso aí. Então vamos lá. Nossa primeira questão. Vamos, que hoje nós temos muito que discutir em biologia. A primeira questão, ela envolve parte de vitaminas. Geralmente acontece alguns erros na parte de vitaminas em relação a pensar que vitamina é fonte de energia, né? A gente sempre fala com os alunos, esqueça isso. A mamãe disse para eu tomar vitamina C porque vai me fortalecer. Vai fortalecer o sistema imunológico, né? Vitaminas são usadas em pequenas quantidades. Então aqui eu botei um texto onde não cobra diretamente as vitaminas, mas importante delas
é o nome científico delas. Então o aluno chama vitamina A, mas tem que lembrar que a vitamina A é o retinol, vitamina K é filoquinona. O Enem às vezes faz uma tabela e não bota o nome usual, bota o nome científico das vitaminas. Então ácido pantotênico, cianocobalamina, então esse ácido ascórbico, tem que o aluno lembrar desses nomes aqui, né? Que está na questão aqui. Então ele começa lembrando que vitamina não é energética, né? Ela só vai fortalecer no caso de algumas vitaminas, mas quem é que é energética? É os carboidratos e os lipídios, né? Que tem função de fornecer energia para o corpo. E proteínas em último caso, mas vitaminas não têm um papel energético, são reguladores químicos. E o texto vai dizer isso, que as vitaminas elas têm um papel, né? Tudo que o corpo não produz e que tem função orgânica no organismo pode ser considerado uma vitamina, né? Então esse texto aí está bem legalzinho para você rever as vitaminas B5, todas do complexo das timinas, né? Então tá aí, ó, biotina, ácido ascórbico, aí vai fazer um apanhado de questões. E aí é o que muitas questões são parecidas com o do Enem, né? Tem um texto enorme, mas você pode ir direto ao enunciado da questão. O que é que ela diz? Assinale a alternativa correta em relação às vitaminas. Então em cima faz um apanhado das vitaminas que servem de base, mas você pode ir direto às questões. Não perca tempo no Enem. Você vai dar uma olhadinha, vai ver o que é que eles está perguntando. Se precisar do texto, você volta, né? Se não, você vai direto à questão. E você, como nosso aluno, vai direto à questão. Vamos à letra A. A ausência de vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea. Quando falar em osso, você sabe que é vitamina D, raquitismo, é calciferol, né? Então não está errado, né? Que é a correta. Vitamina C, ela fortalece o sistema imunológico, né? Ajuda na produção de colágeno. Então, a vitamina C evita, né, o famoso escorbuto, né, o sangramento pela gengiva, quando falar em grandes navegações e tudo mais. Então, o erro está bem no finalzinho, a fragilidade óssea. Isso aí é falta de vitamina D, né? E aí você tem que lembrar, vitamina D, calciferol, calciferona. Então, o erro está aí. Na B, a vitamina B9, que é a biotina, que essa é a resposta, digo logo, está envolvida com o mecanismo de duplicação do DNA. Então a gente às vezes esquece dessa vitamina. Como ele tem cobrado muito DNA, mecanismo de mitose, meiose, temos que lembrar que essa vitamina B9 ela é importantíssima para a questão, a biotina, para a questão da duplicação do DNA. Tem que guardar isso aí, duplicação do DNA, quando o DNA vai se duplicar, lá na fase S, G1S, lá na mitose, a fase S precisa ter essa vitamina para uma duplicação perfeita e até evitar mutações. Na letra C, a vitamina B5 não está envolvida. Ela está. Ó. Olha, observe as questões do Enem que diz assim, não está, não pertence, não convém. O não está já é um indicativo de que a coisa está errada. Então o erro na letra C é o termo aí, não está. Ela está. Tira o não aí para ficar correto, né? Ficaria correto se você tirasse o não. Na letra D tem a ausência de B12 levará a um aumento, não é um aumento, é uma diminuição das hemácias circulantes. Lembre que a vitamina B12 vai causar um tipo de anemia, anemia perniciosa, né? Tem anemia perniciosa, que é a falta de ferro, íons ferro. Aqui é B12. Então o erro está onde? Está em há um aumento, não há um aumento, vai ser uma diminuição do número de hemácias. As hemácias ficam enormes, mas em pequeno número. Tá, erro está bem aí, em um aumento, é uma diminuição. A letra E, onde é que está o erro? A ausência de vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos. É o contrário, né? No caso aí, a ausência de vitamina K pode evitar, ela vai causar, né, a hemorragia, quadros hemorrágicos. Não esqueça que a vitamina K é a filoquinona. Está lá em cima no cantinho, ó, filoquinona. Não esqueça isso aí. Então, para a alternativa 1, você bota letra B. Não esqueça que a biotina, duplicação do DNA. Importantíssimo isso aí. A segunda questão, ela envolve... Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Você sabe por que o Colégio Procampus tem os melhores resultados no Enem?
Aqui temos uma equipe de professores comprometida, uma excelente estrutura e um material didático atualizado e voltado para o Enem. Teste seletivo dia 12 de novembro. Inscrições no site www.procampus.com.br. Informações pelo fone 2106-0606. Procampus, a paz está na boa educação. Esta aula pode ser acompanhada através da Rádio Procampus, TV Procampus e Teresina FM. Então, gente, acompanhar a aula pela TV Procampus é sempre interessante, porque você vê a resolução aí na sua telinha e aí fica bem melhor para que você possa acompanhar item a item. Mas, professora, não tem como eu assistir agora na TV Procampus no YouTube. Você pode ouvir pela Teresina FM 91.9 ou pelo aplicativo, né, Web Rádio Procampus. Vamos para a segunda questão, Marcos? Marcos, peraí ainda. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que já estão chegando, senão fica muitas e eu não consigo ler. Mestre da Biologia, abraço, professor, lhe admira o Guilherme do 3º ano. Obrigado, Guilherme. Sempre Obrigada, Guilherme. E aqui, uma gatíssima que também mandando uma mensagem. Melhor professor de Biologia. Manda um beijo para a Elisa, professor, que nem pisca na sua aula. É verdade, 3º ano também. O 3º ano lhe adora. Então, um grande abraço para os meninos do 3º que estão aí bem próximo, né, de mostrar que são maravilhosos, que são excelentes. Para a segunda questão. Vamos para a segunda. A segunda eu ainda puxei esse assunto para a questão dos nomes científicos. O aluno tem que guardar esses nomes científicos das vitaminas. Faz um comentário, temos que lembrar também das vitaminas que são hidrossolúveis e lipossolúveis. Dificilmente as questões vão cobrar hipervitaminose. Dificilmente a pessoa tem excesso de vitamina. Vai ter as avitaminoses, a falta da vitamina. Então, aqui essa questão a gente não vai perder tempo com ela. Você tem lá no finalzinho, sua deficiência pode causar pele escamosa e seca e problemas de visão. O que é que a gente vai chamar a atenção nisso aí? Falou em problemas de visão, você vai lembrar da retina dos olhos. E o que é que tem na retina para você lembrar? Retinol. E quem é retinol? Vitamina A. Né? Mas lembre uma coisa, eu botei essa questão para lembrar que as vitaminas entram no seu corpo de forma de provitaminas, né? Pré-vitaminas. Elas têm que ser modificadas. No caso, a vitamina A, você não ingere ela normalmente. Você vai ter o beta-caroteno, a cenoura. O beta-caroteno dá aquela cor laranja à cenoura. Quando o beta-caroteno entra no seu corpo, o corpo, se precisar de vitamina A, transforma em retinol. E aí você vai evitar problemas de xeroftalmia, ressecamento da esclerótica dos olhos, cegueira noturna. Então a dica é, cobrou uma vitamina que mexe com os olhos, ressecamento das membranas dos olhos, isso é falta de vitamina A, retinol. Se não tivesse retinol, você iria botar beta-caroteno, que é o precursor, é o que vai virar a vitamina A quando entrar no seu corpo. Então bote aí letra B, retinol, tá aí ó, os nomes científicos, B1, tiamina, A, retinol, que é a resposta, letra B, C, ácido ascórbico, D, calciferol ou calciferona, E, tocoferol. Então essa lista aí, vamos lembrar rapidamente, B1, você vai lembrar de beriberi. No caso, retinol, né, o retinol, você vai lembrar que é a resposta ao problema de visão e cegueira noturna. E ácido ascórbico, não esquecer, xeroftalmia, né, ácido ascórbico, você vai lembrar de quê? Você vai lembrar das hemorragias, das grandes navegações e não esquecer, importantíssimo para a produção do colágeno, né, e fortalece o sistema imunológico. E calciferona, raquitismo, né, que a gente viu na questão anterior. Tocoferol é uma vitamina que é cobrada na questão da fertilidade. Então, só foi observado em ratos, mas também se leva para a espécie humana na questão da fertilidade. Então, a resposta da segunda, falou em cegueira noturna, falou em xeroftalmia, problemas de visão, letra A. Mas se não tivesse retinol, bote beta-caroteno. Então, essa é a resposta. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Bom, e hoje nós estamos muito felizes com o resultado, né, que o MEC divulgou nesta terça-feira. Estamos entre as melhores escolas do Brasil e a 5ª do Piauí. Então, é muita felicidade, gente. Mas isso se faz com muito trabalho.
Então, o Colégio Procampo sempre está inovando, sempre está deixando todo o nosso trabalho pedagógico é voltado para um resultado, para uma seriedade. E é isso que nos faz trabalhar cada dia nessa instituição, nesse grupo tão sério. Então, agradeço a todos os professores, parabenizo a toda a equipe de professores, de coordenadores, um abraço para o Carpegiani, para os diretores, professor Clementino, né, o professor Clementino Júnior, e toda a equipe que está sempre aqui conosco nesse programa maravilhoso, o Rogério, né, o Alisson, o Tiago, todas as terças-feiras estamos aqui. Bom, e vamos lá, professor, continuar nossas questões, que hoje nós temos muitos recados ainda para ler, mas vamos lá, tem mais questão. A questão 3, a gente já muda de assunto e caímos na base do DNA, né? O famoso nucleotídeo. Então essa bolinha aí você vai botar ácido fosfórico, né? Essa casinha do meio é o açúcar, mas lembrar que esse açúcar tem 5 pontas. Então isso aí, ó, cai muito porque envolve química também. Essa casinha aí é uma pentose. Por que é uma pentose? Porque tem 5 carbonos. Se fosse 6, é uma hexose. Já entra na parte de bioquímica, ó, que cai no vestibular, no Enem. Ele sempre bota interligado a química com a biologia. E o quadradinho é a base, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina e até a uracila, dependendo do açúcar que você botar. Não esqueça que esse açúcar é um monossacarídeo, né? É um formado básico, né? Tem os monos, os dis, os oligosacarídeos, polissacarídeos. Então ele é dos mais simples, né? Bem no meio poderia ser a ribose ou a desoxirribose. Então não esqueça as estruturas aí. O que é que ele quer dessa estrutura? Ele quer que você diga se está certo ou errado essas proposições sobre o nucleotídeo. Então ele diz: 1. Essa estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos. É a mesma coisa de perguntar: todo ser vivo tem DNA? Tem. Se tem DNA, o DNA é feito de nucleotídeos. Então não tem erro nenhum aí. Todo ser vivo tem que ter DNA. Professor, e os vírus? Mais na frente a gente vai falar dos vírus, que podem ter DNA, RNA ou os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Mas todo ser vivo tem DNA. O 2. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar, que é a ribose ou a desoxirribose. Tá certo, quem são? Adenina, guanina, citosina, timina e a uracila, fechando 5 bases nitrogenadas. Então não está errado. Não esqueça da uracila, porque o açúcar poderia ser a ribose, aí seria um RNA, e aí você poderia encaixar a uracila, né? Então não tem erro nenhum. 5 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina, guanina e uracila, né? Tá tudo correto, não tem nada errado aí. A terceira, o açúcar que se une ao fosfato e a base nitrogenada tem uma estrutura de 5 carbonos. 5 carbonos quer dizer o quê? Pentose. Se você ganha 5 vezes um campeonato, você é pentacampeão. Se tem 5 carbonos, é uma pentose. Olha a terminação ose para açúcar aí, né? Glicose, frutose, galactose, maltose, tudo terminação ose. Tá certíssimo, não tem erro nenhum. A quarta diz o seguinte: os nucleotídeos são as estruturas que formam os ácidos nucleicos, certo? Quando ele bota material genético, ácidos nucleicos, ele está falando DNA e RNA. Então também não tem nada errado aí. Tudo correto, tudo perfeito. É só para lembrar que quando ele fala ácidos nucleicos, você não está dizendo que é DNA. Pode ser DNA, pode ser RNA, né? E pode ser algum tipo de RNA. RNA mensageiro, transportador. Então tem nada de errado aí. Tudo perfeito. A quinta, nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelece ligações entre o açúcar de um e com o outro fosfato do outro. Correto. Aí você tem as pontes de quê? Pontes de hidrogênio. Mas aí não é o caso agora, mas também está correto. Então o que é que você vai marcar? Letra E. Todas as afirmativas estão verdadeiras. Bote e veja todas elas, vai ficar tudo perfeito na letra E. Rádio Pro Campus.
Venha participar da revisão solidária para o Enem, dias 26, 27 e 28 de outubro, no auditório Professor Clementino Siqueira, no horário das 18h30 às 21 horas. Uma competente equipe de professores vai revisar com os estudantes conteúdos das áreas de ciências humanas, linguagens, códigos e matemáticas e suas tecnologias. Inscrições no Caixa da Escola. Informações pelo fone 2106-0606. Procampus, a paz está na boa educação. Você sabe por que o Colégio Procampus tem os melhores resultados no Enem? Aqui temos uma equipe de professores comprometida, uma excelente estrutura e um material didático atualizado e voltado para o Enem. Teste seletivo dia 12 de novembro. Inscrições no site www.procampus.com.br. Informações pelo fone 2106-0606. Procampus, a paz está na boa educação. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. E tem mais recadinhos aqui, professor Marcos. A Carol diz que está sentindo muito sua falta. Esses meninos são assim, né? O professor não pode sair da sala, eles já ficam sentindo a falta do professor. Manda um abraço, professor Marcos. Em nome de todo o terceiro ano do Colégio Procampus. Aqui é o Juan. Grande gênio da biologia, estamos com saudades, professor. Aqui, mais mensagens. Marcos Arcovejo, Deus da biologia. Eita, Marcos. Aqui é o Natanael, do terceiro ano. Professor, isso aqui tudo é para você mandar os beijos, viu? Os abraços. Olha aqui o Igor, o professor Igor. Um abraço, Igor. O Igor é um cara maravilhoso, né? Gente, temos um programa chamado F5, em que o Igor é o protagonista desse programa. Ele apresenta, ele dá todas as dicas em um programa só de atualidades para o Enem, para quem vai fazer aí uma excelente redação. Grande mestre Arco Verde, é uma potência da biologia. Orgulho de trabalhar com você, professor. Dê uma dica, né, Enem, para os alunos sobre a biodiversidade, né, e dos cerrados brasileiros. Tem alguma dica aí, professor Marcos? Tem sim. Esse ano... Obrigada, Igor. Pela questão das queimadas e tudo mais, a gente sempre chama atenção para a questão do cerrado, né? O nosso cerrado é a questão da biodiversidade. Por quê? Porque o cerrado, uma das características dele é os troncos tortuosos, né? A folha coriácea, grossa, e o tronco sendo muito espesso em suber, né? Então a gente esquece às vezes de dizer para o aluno, o único bioma que tem capacidade de pegar fogo e sobreviver, naturalmente, não é o homem chegar lá e tocar fogo, é aqueles incêndios naturais. E ele tem capacidade de se renovar, é o cerrado, né? Então o cerrado ele foi, digamos assim, adaptado a pegar fogo. Às vezes você pensa que tudo se acabou, mas não. Precisa daquele fogo para abrir sementes, para haver uma germinação e tudo mais. Lógico que isso tem que ser naturalmente. Não pode ser o homem chegar lá e tocar fogo em tudo, em várias áreas. Mas o cerrado tem essa adaptabilidade. E a caatinga, né, a diferença que o aluno às vezes comenta, né, e diferencia, não esqueça que é a queda das folhas. Se ele falar que o bioma envolve queda de folha, fica só os galhos secos e tudo mais, presença de xeromorfismo, cactos, cactáceas, espinhos e tudo mais, isso no caso, caatinga, né? Não é cerrado. Cerrado tem um período de seca, mas não tem períodos de chuva regulares quando tudo está normal, né? E uma outra coisa lembrar que não existe desertos ainda no Brasil. Nós temos áreas de desertificação, áreas que estão querendo virar deserto, né? Gilboés e tudo mais. Mas isso aí também é muito cobrado, a gente deixa assim muito mais afastado assim desse caso, porque a geografia aborda esses aspectos, aborda o processo físico, do relevo e tudo mais, e a biologia vem só complementando com os animais, a flora, a fauna desses biomas. Mas essas dicas aí, falou em um bioma que pega fogo e resiste, é o cerrado. Falou no bioma que cai as folhas para suportar o período de estiagem, períodos longos de seca, solos mais ácidos, arenosos, caatinga, né? E o processo de desertificação. Não temos deserto ainda, como Atacama, Saara, não. Áreas que estão querendo virar deserto justamente pelo desmatamento. É uma dica que eu digo, dá uma olhadinha, uma abordagem nesse aspecto. Respondido, professor Igor Thiago.
Vamos lá para a próxima questão, professor? Sim, a próxima questão ela envolve um assunto que tem demorado a cair no Enem. É a mitose mitose e meiose, né? A divisão celular. Então eu botei isso aí para lembrar, principalmente esse primeiro desenho, onde ocorre o pareamento de cromossomos homólogos. Se você olhar, eles estão fazendo um processo que é muito cobrado na genética, crossing over, ou permutação, ou recombinação, que aumenta a variabilidade genética. Só em mostrar que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, isso já é meiose. Não acontece isso, crossing over, na mitose, né? Então, no primeiro desenho, você tem, com certeza, prófase 1. E circule a troca de cromátides que aparece aí no primeiro desenho. Isso aí é importantíssimo. Pareamento, cromossomos homólogos, crossing over, aumenta a variabilidade genética. É assim que as espécies vão ganhando novas características e se adaptando ao meio, com essas pequenas trocas que aumentam a variabilidade. Isso é ótimo para a natureza, né? No segundo desenho também é uma característica única da meiose. É a anáfase 1, onde você tem a separação das cromátides irmãs, né? Então, isso aí é importante também, é a anáfase 1 da meiose, só acontece na meiose. O terceiro, você ficaria em dúvida, porque as células estão na região da placa equatorial, bem no centro, na forma de X, ó, o Xzinho, isso aí é metáfase. Você poderia ficar em dúvida se é a metáfase da mitose ou da meiose. Mas você olha que não tem os cromossomos aos pares, né? Então isso caracteriza também a metáfase 2 da meiose, né? Então a resposta está na letra E. Muito importante a primeira parte, crossing over, anáfase 1 da meiose, e lá a metáfase. Sempre os cromossomos na região central, metáfase. Então... E eu dizendo aqui, vá logo para a quinta questão. Temos muitas mensagens aqui, gente, mas eu vou ler depois, tá bom? Senão não vai dar tempo. Certo, vamos apertar. Vai logo para a quinta, professor. A quinta questão ela é importante porque essa organela sempre é cobrada e se pensa que a organela não está presente nos vegetais. Quem disse, eu sempre falo com os alunos, quem disse que planta não respira? Respira. E justamente porque tem essa organela que é uma mitocôndria, você tem que saber identificar essa organela quando vê. E tem que lembrar, planta também respira. Ah, mas eu não vejo o nariz da planta. Vê sim lá nos estômatos, aquelas aberturas nas folhas. A planta faz trocas gasosas e respira pelos estômatos. Não tem nariz, tem estômago. Mas a planta também faz fotossíntese. Então não esqueça, isso aí é uma mitocôndria, importantíssimo, né? Tem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos, né? Então, o que é que ele quer saber? O que é correto em relação a essa estrutura? Letra A, exclusiva de animais? Não, tem nos vegetais também, plantas também respiram. Letra B, é responsável pelo processo de síntese de carboidratos? Ela vai produzir ATP, energia, 38 moléculas de ATP, mais ou menos, né? Aproximadamente, né? Um balanço energético pode variar. Todas as células apresentam a mesma quantidade dessa organela? Não, aquelas que têm um metabolismo maior, por exemplo, músculo e tecido epitelial. Quem é que tem mais organelas mitocôndrias? O músculo, porque trabalha mais, funciona mais. Então, ele está dizendo que é a mesma quantidade, está errado. Apresenta duas membranas, ela é uma organela membranosa. Isso é verdade, tem a membrana externa e a membrana interna que forma as cristas mitocondriais. E importante, ribossomos próprios. Acrescente aí que possui seu próprio DNA. Dentro de mitocôndrias e cloroplastos tem o seu próprio DNA, né? Então a resposta, letra D, apresenta duas membranas e ribossomos próprios. Na letra E diz assim, seu funcionamento independe da presença de oxigênio. Temos duas etapas que ocorrem dentro das mitocôndrias que precisam de oxigênio. O famoso ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico, né? E também a cadeia respiratória, a cadeia oxidativa, a cadeia redutora de elétrons, que lá no final usa o oxigênio. Então, resposta, letra D. Venha participar da revisão solidária para o Enem. Dias 26, 27 e 28 de outubro, no auditório Professor Clementino Siqueira, no horário das 18h30 às 21 horas. Com dicas, resolução de questões e uma equipe competente que passará todas as orientações para você mandar bem no Enem.
Inscrições no caixa da escola. Informações pelo fone 2106-0606. Procampus, a paz está na boa educação. Esta aula pode ser acompanhada através da Rádio Procampus, TV Procampus e Teresina FM. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Bom, professor, estão pedindo aqui um beijo para o pescador do 3º ano. Assistindo aqui, professor, show de bola essa aula. Esses meninos têm uma criatividade. É demais. Bom, gente, e hoje, professor, falei um pouquinho sobre o que mais cai. Está tudo aqui nessa lista que o professor Marcos está trabalhando com vocês hoje, gente. Então, é de suma importância, nesses 32 dias para o Enem, que você realmente faça uma revisão, se prepare, né? Porque, enfim, você precisa estar por dentro das disciplinas. Então, todas as vezes, a cada início de programa, eu falo um pouquinho sobre a disciplina, os conteúdos que você não pode deixar de ver, de rever, de fazer uma revisão. Então, é sempre importante você acompanhar nossas aulas e você pode, né, acompanhar essas aulas pela TV Procampus, porque é bem interessante, porque fica passando o materialzinho aí na tua tela e fica bem melhor para que você possa entender o que está acontecendo. Por exemplo, nas aulas de matemática, a gente sempre, né, se preocupa em colocar logo a resposta. Então, é bem interessante acompanhar pela TV Procampus. Mas está em outro lugar, não tem como, né, tá ligado na internet, no teu computador. Então, você pode ouvir pela Teresina FM 91.9 ou pela Web Rádio Procampus. Também você pode deixar o seu recadinho. Não esquece de deixar teu nome, tá bom? O 988767055. Professor Juan está perguntando aqui sobre os mamíferos. Foi o que ele disse. Professora, ele mandou um áudio aqui, gente. Professora, pergunte aí, professor Marcos Arcoverde, sobre esses mamíferos. E aí? A parte de zoologia, na parte que cabe mamíferos, geralmente você salta logo para a fisiologia humana, porque dos mamíferos o mais importante, infelizmente, a gente puxa logo a sardinha para o nosso lado. É o homem. Então, quando a gente vai tratar sistema circulatório dos mamíferos, a gente pega o sistema circulatório humano, sistema excretor humano. Então, o que é importante ainda dos mamíferos é a questão daquelas ordens a que nós pertencemos. Não pode esquecer a ordem que nós pertencemos, que são os primatas, né? Do elefante, proboscidea, no caso, os marsupiais, para a questão do desenvolvimento, né? Os monotrematos. Então, aqueles mais primitivos, aqueles de transição, os quirópteros, morcego que voa, né? Pensa que é uma ave. Não, morcego também voa e é mamífero. Então, lembrar daquelas ordens. Mas a gente não se aprofunda muito nos mamíferos, porque nós temos o mamífero mais importante, que é o homem. A gente já entra na fisiologia do homem, não? Né? Então deixa a vaquinha para lá, o ratinho para cá, e a gente entra mais na fisiologia humana. Então, quando o Enem vai cobrar, logicamente ele vai direto ao mamífero mais importante. Somos nós. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é a sexta, ela envolve, a sexta e a sétima envolve provavelmente, com certeza, uma das doenças que vai estar no Enem. Ele vai voltar a falar dos casos de dengue e chikungunya, né? A microcefalia e tudo mais. Isso aí é quase que certeza uma questão nessa parte de vírus, envolvendo dengue e chikungunya. Então essas duas questões abordam justamente isso. Com certeza ele vai interligar essas duas doenças, porque o mosquito transmissor é o mesmo. Mas na sétima questão, você pode olhar bem, muito importante, porque tem no enunciado os dois gêneros, né, de mosquitos que transmitem a chikungunya. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né? Tá aí, ó, bem no cantinho. Esse outro gênero é importante lembrar, que pode cair e você pensar que é só o Aedes aegypti. Então tem outro gênero bem aí no cantinho para você memorizar aí o nome desses insetos. Então vamos para a sexta questão. A sexta questão você não perde tempo. Ele quer saber se você sabe as características do vírus, as propriedades do vírus, né? Então ele vai dizer, a dengue é uma doença causada por vírus, com relação aos vírus, né? A todos os vírus, não somente o vírus da dengue. Ou ele pergunta o que é correto. Olha o que diz a letra A. Não possui material genético. Não existe isso. Mesmo não sabendo se os vírus são seres vivos ou não vivos, eles têm um pacote de proteína, que pode ser mais complexo ou não, e capsídeo, né?
como pode ser um envelopado e tal, aquela história toda, mas tem que ter material genético. Foi encontrado o vírus com 2 tipos de material genético, DNA e RNA ao mesmo tempo. Quando isso acontece, prevalece o DNA, né? Então a gente vai ver, a gente viu que em alguns casos você tem, a maioria das vezes, um vírus tendo um DNA ou outro, né? Então a letra A está totalmente errada. Não possui material genético? Não, possui material genético. Ou DNA, ou RNA, ou os 2 ao mesmo tempo. Causa doenças apenas em humanos. Um vírus só não entra em outro vírus. Mas um vírus entra desde bactéria, plantas, animais, de toda a espécie, de insetos, fungos. Então o vírus ataca quem tem célula. Quem tem célula, o vírus ataca. Não é história, o vírus só ataca a espécie humana. Não. Plantas, você tem o gado com vários tipos de doenças, aí, como a febre aftosa e tudo mais, que tudo é viral. Então, tá errado também. Não ataca só o homem, ataca todos os seres que têm células. A letra C é a resposta. Não possui organização celular. Até hoje, você não pode falar que um vírus é formado de célula. Essa é a grande questão que ainda paira sobre os vírus. Não tem célula. Se não tem célula, é um ser vivo. Mas aí tem material genético, tem característica de ser vivo e não vivo. Mas a resposta é essa aí. Nunca diga que um vírus é formado de células. Letra C. A letra D diz, reproduz dentro e fora de células vivas. Somente dentro de células vivas. Não dá para cultivar vírus fora de células vivas. Então isso aí está errado. Letra E, são parasitas intracelulares facultativos. Não, são obrigatórios. Tem que obrigar, o vírus tem que entrar na célula para poder se reproduzir. Então, na 6ª questão, resposta letra C. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Bom, e hoje o Procampus comemora, gente, está entre as 100 melhores escolas do país. Esse resultado foi publicado hoje no site da UOL Educação, que levou em conta a nota do Enem 2015, com o IPE acima de 80%. E com o resultado da 5ª melhor escola do Piauí. Então, estamos entre os 100 melhores do país e a 5ª melhor escola, com a excelente nota da redação. Então, hoje, gente, eu quero agradecer, não canso de dizer isso, aos nossos mestres. Muito obrigada a todos vocês que fazem parte do Grupo Educacional Procampus. Professor, vamos para a próxima questão? Vamos. A 7ª questão, ela envolve justamente o que pode cair, com certeza. Fazer o Enem sem botar na parte de biologia o caso gravíssimo que foi a chikungunya no ano que passou, né, está terminando, seria muito incoerência. Então, com certeza, é uma coisa que você vai encontrar lá abordado de qualquer forma. Mas aí você vê todo um enunciado, né, e pede basicamente uma coisa que você pode ir direto lá no finalzinho. Ele vai dizer que o vírus chikungunya possui genoma de RNA positivo de fita simples. E o que é isso? Olha, o DNA vai ser lido normalmente. O RNA, logicamente, né? O RNA, geralmente, a maioria parte dos vírus que tem RNA positivo, a síntese de proteína é direta, né? Ele vai e faz com que o RNA se transforme basicamente em um RNA mensageiro, e ele é lido e é produzido as proteínas e tudo mais. E onde é que eu vou encontrar isso? Lá na letra C. Ó, uma dica para você no Enem. Ó, uma dica. Quando você tiver uma questão muito complexa e que ele pede a verdade, qual é dessas alternativas que explica mais? Que está mais extensa? Que perdeu mais tempo em ser explicada? É a letra C. Então, uma pessoa que elabora uma questão na parte de biologia, ele não vai se estender muito nas questões para explicar uma coisa que está errada. Então, a letra C, ele vai esmiuçar a questão. Dizer que o vírus, o mensageiro, o portador funciona como RNA mensageiro. Então, ele tenta explicar ao máximo para não deixar fuga na questão. Então, se você, em questão de pressa no Enem, tiver que optar numa questão correta, a marcar uma alternativa, chutar, marca aquela que é mais extensa, que o elaborador gastou mais tempo para fazer. Então, a letra C é a mais extensa, é a que explica mais. E a correta é a que vai explicar a função do RNA positivo, que funciona como RNA mensageiro, e ali ocorre a síntese direta dos processos virais. Então, letra C na 7ª questão. E esse enunciado, leia ele devagar,
para você ver o gênero, a família que pertence, né, o vírus Aedes aegypti aí, né? Apesar que vírus não é considerado, não entra na taxonomia normal, mas observe isso aí. Letra C. Gente, o Dante mandou um recado. Dante, eu vou depois passar para o professor, né? Porque é um recado muito lindo, assim, maravilhoso. Gostei do que você escreveu, né? Elogiando a conduta do professor Marcos em relação a ser um excelente professor, a estar sempre aqui, né, dando o seu melhor aos alunos do terceiro ano. Muito obrigada, meninos que estão aqui, né, nos ouvindo, os alunos da primeira série, da segunda série e da terceira série também. Professor, vamos para a próxima questão? Vamos. A 8ª, ela já entra na parte de relações ecológicas, né? Como foi abordado lá. Todo ano vai se abordar essas relações harmoniosas, desarmoniosas entre os seres vivos. Aí está aí uma relação de questões de relações ecológicas. Parasitismo, herbivorismo, inquilinismo, comensalismo e mutualismo, né? E nesse caso a gente vai direto, né, na relação BRH positivo, letra B, na alternativa da questão 9. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Isso. Então vamos lá, gente. E hoje nós ainda temos mais algumas questões aqui para discutir, né, em relação a essa disciplina maravilhosa que é a biologia. Então tá faltando pouquíssimos dias para o Enem, mas avisando que ainda tem muita coisa, tá bom, gente? Ainda tem muita aula aqui no Enem Sem Medo. E lembrando que a nossa última aula será uma mesa redonda com os professores Douglas Santiago, Flávio Martins e o professor Carlos Eduardo. E nós vamos falar exatamente sobre redação, sobre os temas. No ano passado, lembrando que nós acertamos o tema aqui no programa Enem Sem Medo. E foi uma satisfação muito grande, porque trabalhamos todos os tópicos. E o mais interessante foi que esse tema veio de você, né, que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Foi uma pergunta de uma ouvinte e essa pergunta fluiu e, enfim, acertamos o tema. Então, é muito importante que você participe. Então, eu quero agradecer a todos. Nós recebemos muitas ligações, parabenizando o programa, perguntando qual é a aula que vai ser. Então, assim, eu quero parabenizar, agradecer a todos os ouvintes, né, dos alunos da escola, da comunidade. Muito obrigada, gente, porque, enfim, é tão importante o nosso trabalho ser reconhecido. Professor, vamos lá. Vamos lá. A 10ª questão também é quase certa no nosso Enem, né? Ela envolve o quê? Biotecnologia. Quando fala em biotecnologia, você já tem que pensar transgênicos, clonagem, você disse que cai demais, né? Cai muitas questões sobre biotecnologia. Então, e aqui ainda tem a parte de controle biológico, né? Hoje se evita ao máximo o contato direto com substâncias químicas, radioativas, que possam afetar e se acumular nos ecossistemas. Então, a 10ª questão ela vai envolver isso. A questão lembrar que um transgênico é qualquer ser que, além do seu DNA, carrega um pedaço de DNA de outro ser. Então, o transgênico é um ser modificado. Nele não existiam os transgênicos na natureza. Foi manipulação genética. Você faz o quê? Pega uma característica de um ser e bota em outro ser. Isso rompeu a questão de quê? Que não precisa mais haver o cruzamento entre espécies para que ocorra mistura de material genético. Então, qualquer ser que carregue uma planta, um animal, que além do seu DNA, que ele já tem um pedaço, um fragmento de DNA de outro, é um transgênico, né? As complicações e efeitos disso são inumerosos, né? São inúmeras para a questão do avanço em todas as áreas. Então, o que diz na 10ª? Alguns vírus têm sido usados na lavoura total de soja, né? Muita soja transgênica no nosso país. Contra lagartas recentes foram identificadas as proteínas produzidas de um vírus total. Ele usou o vírus para contaminar a lagarta e matar a lagarta. E transmitir o material genético para esses indivíduos e tudo mais. Mas o objetivo é transmitir esses mesmos genes para a própria soja. E para que a soja ganhe resistência a essa mesma praga. Então, quando ele deu a ideia de que vai introduzir os genes, né, que vão dar uma proteção contra esse inseto, a lagarta, então isso demonstra o quê?
transgênico. Onde é que eu encontro isso? Na letra C. Criação de linhagem de soja transgênica resistente à lagarta. Então, ele mostra aí todo esse âmbito. Então, transgênicos com certeza será algo abordado em nossos temas de ecologia e tudo mais. Lembrar que eles, professor, são seguros? São. Foram testados nos Estados Unidos, na Alemanha. Os alimentos transgênicos já estão sendo consumidos por todos nós. E qual é o problema então? O problema é o impacto ambiental. Os trabalhos que foram feitos com transgênicos não foram feitos em áreas tropicais. Foram feitos em países temperados, como França, Alemanha, Estados Unidos. Então, não tem trabalhos detalhados dos transgênicos, do impacto ambiental em áreas tropicais. E nosso país é tropical. Então, o nosso medo dos transgênicos não é o consumo, é o impacto ambiental nos ecossistemas. Letra C, criação de linhagem de soja transgênica resistente à lagarta, né? A 11ª, ela envolve o quê? Cordão umbilical. Vai com certeza cobrar ainda células-tronco, né? Células-tronco, por quê? Células-tronco é o futuro da diferenciação celular. Você pode pegar uma célula e transformar em qualquer célula. Então isso é importantíssimo. Também é biotecnologia, células, a clonagem. Então lembrar aqui, onde é que eu encontro células-tronco, né? Células para fazer clonagem. Se você ainda tem um dente de leite, né? No seu cordão umbilical, até no tecido adiposo. Então, mas só que tem células que são as melhores. Não esqueça que as melhores células para trabalhar com células-tronco são as embrionárias. Aquelas que são tiradas de embriões. Então, mas só que tem a questão da ética, né? Aí esses embriões que não são usados em clínicas, né, de fertilidade, iriam dar origem a pessoas. Então, tirar essas células, você não está matando um ser vivo para cuidar de outro? Então, entra na questão da ética também, que a gente discute muito em sala de aula. Então, o que é que vai responder isso aí? Ele fala da importância das células, né, no cordão umbilical, que se guarda. Então, o sangue que está ali no cordão umbilical é rico em células-tronco. Para que serve, basicamente? Está na letra D. Diferenciação de células especializadas. Essas células podem salvar uma pessoa com leucemia, que está com câncer nos ossos, podem ser utilizadas futuramente para reposição de tecidos. Alguns processos hoje de cardíacos do tecido miocárdio que está degenerado, você pode introduzir células tronco lá e o tecido cardíaco que não se regenera volta a se regenerar. Então hoje quem tem dinheiro, né, guarda o seu cordão umbilical congelado, né, e aguardando para qualquer problema, principalmente se na família tem problemas congênitos ou doenças degenerativas. Então a resposta da 11ª está lá, células, a diferenciação de células especializadas, né? Então 11ª, letra D. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Você sabe por que o Colégio Procampus tem os melhores resultados no Enem? Aqui temos uma equipe de professores comprometida, uma excelente estrutura e um material didático atualizado e voltado para o Enem. Teste seletivo dia 12 de novembro. Inscrições no site www.procampus.com.br. Informações pelo fone 2106-0606. Procampus, a paz está na boa educação. Você está ouvindo o programa Enem Sem Medo. Enem Sem Medo. Continuando aqui a 12ª, essa questão ela aborda toda a parte de parasitologia. Eu lembro que foi uma questão do Enem, ele botou o ciclo lá da esquistossomose, ou barriga d'água, e cobrou a questão do molusco, né, que estava envolvido lá, o caramujo, Bionfalarium, tal. Então, ele cobra sempre uma doença, uma parasitose que tem a ver com o convívio na questão do Brasil, as doenças num país tropical como esse, e continental. Então você tem doenças de norte a sul, de regiões endêmicas, né, como a malária e tudo mais. Então ele vai cobrar alguma doença, alguma parasitose. Então aqui nós temos um quadro que ele fala das principais doenças. Então é importante lembrar de onde e quando os agentes, os reservatórios naturais, a forma de transmissão, o que é que está certo, o que está errado. Então vamos dar uma olhada aí na primeira. Diz assim, febre maculosa. Não é muito cobrada, mas está dizendo que é a capivara, certo? Algumas pessoas em Minas Gerais, em anos atrás, foram contaminadas com essa doença, porque andaram no capinzal, o carrapato foi carrapato estrela, chamado, né? Tá aí o gênero dele, e
não tem nada errado. Causa infecção, atinge até o sistema imunológico e essas pessoas morreram. Então, não pode esquecer febre maculosa, capivara, e é uma bactéria, né? Provocada por um carrapato. Isso aí está correto, não tem nada de errado aí. No segundo, você tem leptospirose, né? A urina do rato, aquela história que nós falamos em sala de aula. Nunca beba numa lata sem você lavar antes. Não abra uma lata, porque a urina do rato pode ter caído na lata, secou e está lá a bactéria Leptospirus, né? Então a leptospirose tem aí roedores silvestres, o rato negro é o principal, fica em bueiros e tudo mais. A urina do rato, né? Então diz-se por meio de contato da mucosa com água, alimentos e outras formas contaminantes. Pela urina do animal, principalmente na urina do animal, a bactéria penetra na pele com facilidade. Tá tudo certo. Na terceira tem tuberculose e os agentes, os primatas, né? Nós somos da ordem dos primatas, tá tudo certo. Por meio de inalação de esporos. Lembre dos esporos. Você só fala em esporos em quê? Em plantas, briófitas e pteridófitas e fungos. Esses esporos são esporos de resistência das bactérias. Então, né, o bacilo de Koch, né? No caso, os esporos aí. Ambiente principalmente fechado. Lógico, o ambiente fechado favorece tudo. Tem nada de errado. Então, 1, 2 e 3 estão corretos até aqui. Na quarta tem a doença de Chagas, né? Carlos Chagas. O erro está bem aqui. Ele esqueceu de botar o principal reservatório, que é o tatu. Ele botou o tamanduá, né? E poderia até botar a preguiça aí, o macaco, mas teria que botar o tatu. Então, o tatu é um reservatório natural de doença de Chagas, né? E também de lepra, né? Hanseníase, né? Então, o tatu é um grande reservatório da doença de Chagas, né? Lembre que o tatu é da ordem dos edentados, não tem dentes, né? Nos primeiros dentes, só tem os últimos lá. Então, o erro está bem aí. Nesse tamanduá, deveria ter botado o tatu. Não se deve botar jamais carne de tatu na boca, porque pode ter o protozoário. Mas comer o tatuzinho também é crime, né? Ambiental. Não podemos, né? O animal não está em extinção, mas é proibido, né? A comercialização e o consumo de tatu, né? É crime e é pesado as leis ambientais. Então tá errado bem aí. A quinta é a leishmaniose tegumentar, aquele que tegumenta a pele, né? Você lembrar da úlcera de Bauru, né? Que atinge a gatos, gato e o cão, tá tudo certo, né? O gato e o cachorro do mato. O que tá errado é picada do mosquito, né? Você tem principalmente o gênero Lutzomia. O que está errado aí bota pelo solo contaminado com ovos de parasita. Não é o solo que vai contaminar. Você tem que ser picado para pegar leishmaniose. Não esqueça que calazar é uma leishmaniose, é um protozoário, né? Então não esqueça aí, doença de Chagas, protozoário, tuberculose é bactéria, leptospirose é bactéria, febre maculosa é bactéria, leishmaniose é protozoário. Então o que fica como alternativa certa? 1, 2 e 3, letra D, né? E aí chegamos na última questão, também para reforçar as parasitoses. Isso aqui é uma questão que pega quase metade de um ano das doenças que a gente estuda. Você tem que saber a origem das doenças. Eu vou explanar, né, essas doenças para você. Vamos lá? Na primeira? Doença de Chagas é protozoário, sífilis é bactéria, tétano é bactéria, cólera, bactéria, dengue é vírus. E ele está pedindo a questão o quê? As doenças que são apenas por bactérias. Então o que está errado na letra A? A dengue é vírus. Então a letra A não é a alternativa por causa da dengue. Circule aí, dengue é vírus. Todas as outras ainda tem a doença de Chagas, que é protozoário. Está errado em 2 locais. Doença de Chagas e dengue. Na letra B, meningite meningocócica, né? Ela está dizendo que meningite pode ser fungo, pode ser bactéria e até vírus. Então meningite e até meningite medicamentosa, mas aqui ele botou meningocócica, né? Então diz que é cocos, então é bactéria, tá certo? Tuberculose é bactéria, tá certo? Mas botou micose, micose é fungo, né? As micoses são provocadas por fungo, tá? O erro tá nas micoses aí. Ancilostomias, né? Ancilostoma é verme, verminose, né? Ancilostoma duodenale, né? Então é verme. Giardias é protozoário. Então está errado na micose, na ancilostomose, giardias. Você vai para a letra C. Ascaridias é verme, ancilostomose é verme, leishmaniose é protozoário, sarampo é vírus e gonorreia é bactéria.
Então também tem erros aí nas verminoses, bem no começo já estaria tudo errado. Na letra D você tem dengue, que é vírus, já errou, porque dengue não é bactéria, né? Leptospirose, leishmaniose e herpes, né? Herpes é vírus, né? Também tem 2 erros aí gritantes. E leishmaniose, né? Calazar protozoário. A letra E fica tudo correto. O que eu quero chamar a atenção na letra E é Hanseníase, porque é a antiga lepra, né? A lepra hoje assusta muito, né? Então, você tem aí a Hanseníase, não esqueça que mal de Hansen, ou Hanseníase, é bactéria, tuberculose é bactéria, tétano é bactéria, meningite meningocócica é bactéria e cólera também é bactéria. Então, eu quero desejar um abraço a todos os alunos, muita calma. Nós ainda temos muitos assuntos para ser revistos em sala de aula, mas aqui está uma gama de assuntos que provavelmente vai lhe ajudar, se não cair dessa forma, vai lhe ajudar a responder as questões que vão aparecer lá no Enem, no seu dia mais importante desse ano, né? Muito obrigado. E o último recadinho aqui é da Raira, professor Saudades do Senhor, nossa, né, ex-aluna, e das revistas de filosofia. Suas aulas são perfeitas. Beijos, Rairas. Qualquer dia eu invado o Procampus para assistir uma aula sua pessoalmente. Pode invadir, não tem problema nenhum. Você já está invadindo aqui a aula, não. Você já está assistindo, já está matando um pouco a saudade, mas você é sempre muito bem-vinda. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima terça-feira em mais um Enem Sem Medo. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu aqui na Rádio Procampus Enem Sem Medo, com a apresentação de Roberta Cabral.